Olá, já estamos no ar. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só. E hoje, meu irmão, o tema hoje é espinhoso, polêmico, difícil, gera muita controvérsia, debate, angústias, e é um tema que está cada vez mais próximo, faz cada vez mais parte do dia a dia das nossas igrejas, das nossas comunidades, e precisa ser tratado, obviamente, dentro dos aspectos teológicos, com muita seriedade, serenidade e atenção. E o Vejam Só quer mais uma vez, explorar essa temática, que já foi tema aqui, mas fica ligadinho que daqui a pouco eu vou apresentar o tema, colocar ele direitinho para você e para a gente poder conversar. Antes, vou colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram, aparece por lá, é mais uma plataforma aí, para a gente poder interagir, conversar, falar sobre as escrituras, sobre o estudo da teologia, essa temática que nos aproxima tanto. Fico muito feliz com as mensagens que eu recebo, com o carinho que eu recebo dos nossos telespectadores, o que só comprova a importância do Vejam Só e como o programa cumpre com o seu papel, de levar até você essa oportunidade de pensar. Eu gosto de reforçar isso aqui no Vejam Só. A ideia não é que tenha um vencedor. A ideia não é que o debate seja vencido por alguém. Não é essa a ideia. A ideia é que as temáticas aqui colocadas, as provocações, elas te levem a uma reflexão. Elas levem você a se aprofundar nos assuntos, a estudar, a pesquisar, a ler, a buscar, obviamente, orientação do Espírito Santo, para tudo isso. E esse é o nosso objetivo, que você se interesse pelo estudo das Sagradas Escrituras e da teologia também. Então, seja muito bem-vindo a mais uma edição. Nós vamos dar mais um passo rumo aí ao conhecimento, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e aí depois eu apresento o tema aí pra gente começar a nossa conversa de hoje. Com muita alegria, o Vejam Só recebe aqui nos nossos estúdios o pastor Marcos Araújo, ele que é lá do Seminário Batista de Teologia, o CBTEL. Pastor Marcos, de novo, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui no Vejam Só novamente. Seja muito bem-vindo, graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Luciano, prazer conhecê-lo. Muito bom estar aqui de novo, poder abençoar, ser abençoado, discutir um assunto, falar de um assunto tão espinhoso, mas necessário. Sim. Nem tudo que é espinhoso precisa ser evitado, precisa ser tratado, cuidado, com amor, com todo carinho, pensando sempre que Cristo e o Espírito Santo conduzem isso. Sim. Depois a gente vai poder até aprofundar isso, pastor Marcos? Mas o irmão falou de um assunto espinhoso. Às vezes eu fico com a impressão que a igreja não gosta de tratar esse tipo de assunto, Prefere deixar ele de canto, Eu coloquei para minha introdução do assunto para conversar hoje contigo e com o Luciano. Divórcio, ele é literalmente demonizado mais que outros pecados. Sim, nessa perspectiva, sim. Por isso eu falei, gostam de deixar de canto, gostam de simplesmente não mexe nisso, condena. Sim. E não é necessariamente esse o caminho. Bom, nós vamos conversar, aprofundar mais. Obviamente o pastor vai poder mostrar as reflexões, a Sim. ideia que tem. Mas antes, vou só pedir as informações do seminário para quem nos assiste. CBTEL é uma casa de profetas da Associação Batista Extremo Leste da capital, mais de 30 anos formando bacharéis em teologia, consequentemente sendo ordenados ao ministério. Isso. Fica ali na Rua Barena, 528, Itaim Paulista. Boa. Fica aí a referência também, a indicação do seminário aí para você. Os contatos que o pastor Marcos disponibilizou também já apareceram e vão ficar salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram. É só você chegar por lá que tá tudo direitinho para você também. De novo, pastor Marcos, obrigado, viu? Pelo carinho, pela atenção. Tenho certeza que vai ser um momento de aprendizado aqui no Vejam Só. Bom, temos também a alegria de receber aqui nos nossos estúdios o pastor Luciano Scala. Ele que é ministro da comunidade evangélica Vale de Bênção. Pastor Luciano, meu amigo, obrigado novamente por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Uma ótima noite, graça e paz, meu irmão. Amém, Zeca. É um prazer estar aqui. Que Deus abençoe a tua vida. Um prazer conhecer o pastor. Que Deus abençoe todos vocês que estão assistindo essa programação. Como já foi dito, é um dos assuntos mais difíceis de nós tratarmos dentro da igreja, dentro do gabinete pastoral. Eu tenho 22 anos que estou dirigindo a mesma igreja. Eu sou pastor na Vila Brasilândia. E é um assunto que, infelizmente, precisa ser tratado. Divórcio é um acidente que acontece no caminho de um casal e, às vezes, é inevitável. Então, é um assunto que nós temos que tratar.
E programas como esse eu tenho certeza que ajudam muitas pessoas que talvez estão passando por esse dilema e talvez se perguntando, será que eu estou em pecado, né? Mas nós vamos tratar sobre isso, eu tenho certeza que quem ficar conosco aqui vai aprender bastante. Sim, acho que vai ser uma perspectiva interessante da gente conversar até nesse aspecto, pastor, que às vezes eu percebo que a mentalidade mais comum no nosso evangelicalismo é que é um estado eterno de pecado, né? É verdade. Então você cai nesse limbo. Nesse limbo, você até falou, cai nesse buraco, né? Um acidente de percurso, um erro, um problema, mas que parece que você nunca vai ter um perdão daquilo. Então, o carimbo fica e aí... A pessoa já está chancelada a viver eternamente debaixo de um jugo, né? Então é importante nós pensarmos sobre isso. Sim. É um assunto que, sim, já foi debatido aqui em outras ocasiões, mas eu acho muito interessante, exatamente pela perspectiva que hoje nós vamos tratar, que é a perspectiva do pecado. Isso. Como que nós lidamos com isso de forma martiológica, né? Como que nós tratamos com esse problema. Boa. Vamos lá, vamos juntos. Vai ser benção. Bom, para a gente começar, vou pedir as informações da igreja. Pastor, por favor. Ótimo. Bom, sou pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção. Nossa igreja fica localizada na Vila Brasilândia, em São Paulo, periferia de São Paulo. Os nossos dias de culto, terça e quinta-feira, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas. E uma novidade que agora nós voltamos com o nosso seminário teológico. Nós tínhamos interrompido por conta da pandemia, mas agora nós voltamos. Às segundas-feiras, nós temos um seminário teológico aberto para todos que queiram conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. O cara é pastor na igreja, tem o seminário, tem a distribuição de alimento. Toda sexta-feira, distribuição de refeições. Então, eu quero falar aqui, a distribuição de refeições. Aqui, quantas refeições que já são? Já? São 1000 refeições toda sexta-feira. 1000 refeições. Casa de recuperação. Tem a casa de recuperação que ele já veio falar aqui de maneira mais específica. Foi. Tem um projeto... Rapaz, tem um projeto missionário, não tem também? Exatamente, Zé. É um assunto que eu até gostaria depois a gente marcar para conversar, porque agora nós vamos com uma missão para a África. Aí. Estarei para Moçambique agora, iniciando um projeto missionário. O coração já está ansioso. Depois nós vamos marcar também, vai vir vai vir falar aqui no Vejam Só. Aí ele chega hoje aqui no programa, Zeca, eu escrevi um livro. Aí eu falei para ele, não, pastor, não pode ser, isso é brincadeira, né? Arrumou tempo, que momento para escrever o livro? Aqui, ó. E não é o primeiro, né? Esse é o 10º. Aí, ó. Meu 10º filho. É mais um da coleção. Fala só um pouquinho que o telespectador vai encontrar aqui, pastor. Zeca, é um prazer. Esse livro, eu sou suspeito, né? Porque é um filho, é um livro. E eu sou apaixonado por esse livro, porque ele trata dos textos do apóstolo Paulo, as cartas de Paulo. E sem dúvida, depois de Jesus, eu tenho para mim que o nome mais importante do cristianismo é o de Paulo. E nessa obra eu trato das cartas de uma forma simples, acessível, não é um texto aprofundado, né? Porque não tem como a gente falar de Paulo em 170 páginas, né? Então, uma forma simples, acessível, e tá aí disponível. Lancei ele domingo. Domingo eu lancei esse livro e tá aí um presente que Deus preparou para mim, para eu divulgar o nome dele através dessa obra. Que benção, muito bacana. Bom, outros livros nós já mostramos aqui também do pastor Luciano. Se você tiver interesse, né, em saber um pouquinho melhor ou mais sobre as obras, é só você entrar em contato com o nosso irmão. Os contatos já apareceram aí, estão disponíveis lá também no nosso perfil do Instagram. Aí você pode falar do livro, pode falar da casa de recuperação se tiver interesse, da distribuição de refeições também. Bom, o trabalho é vasto e é intenso, tá? E, poxa, fico muito feliz, pastor. Muito Obrigado, feliz mesmo. Zeca, muito pela feliz. Oportunidade. O quanto Deus tem abençoado sua vida, usado o irmão. É um exemplo, né, Thomas? A gente fica falando, nossa, não tem tempo para nada, né? Vou te falar. Podia marcar um programa para eu explicar como organizar o tempo. Rapaz, esse daí eu acho que o dia que marcar esse programa eu não venho. Porque eu acho que eu vou ficar com tanta vergonha. Porque daí eu vou falar. Não vai ter tempo. Não, sabe que. Não vou ter tempo para vir. Sabe o que é, pastor Marcos? Porque eu chego uma hora que eu durmo, né? Um cara desse não dorme. Não. O sono para ele. Eu queria passa saber se ele longe, conhece a casa dele. Rapaz. É brabo, hein? De vez em É quando brabo. ele Tem que se organizar para ir lá. Pra caber tudo, né? Exato. Eu fico feliz. É bênção demais, é bênção.
Depois nós vamos marcar esse evento, eu quero Vamos. saber essa organização do tempo aí, tá bom? Porque, ó, é incrível, é incrível. Bom, os contatos estão lá, chega lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Põe na tela aí, por favor, o tema do Vejam Só de hoje, que a gente já adiantou aqui, né? Já deu, obviamente, uma pincelada nessa questão, mas a pergunta é simples, direta e objetiva. Divórcio é pecado? É isso que o Vejam Só quer saber na noite de hoje. Esse é um tema que nós já tratamos aqui. Via de regra, aqui no Vejam Só, a gente sempre contava uma historinha para falar do divórcio, querendo colocar algumas situações mais específicas. Hoje nós vamos falar de maneira mais ampla sobre esse assunto. É claro que em determinados momentos nós vamos entrar em alguns critérios para a gente poder entender, até porque a própria Bíblia faz também essas distinções, e nós vamos caminhar para tentar entender isso. Mas, meus irmãos, para começar, eu quero a resposta de vocês à nossa pergunta, tema, e, obviamente, uma justificativa do porquê que vocês estão, ou porquê que vocês respondem dessa forma a nossa pergunta, tá? Uma pergunta objetiva, direta. Aí, depois, a gente vai poder aprofundar alguns aspectos e temas também relacionados a esse assunto. Então, o pastor Marcos vai começar. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Divórcio é pecado? Não tinha outra coisa. Zeca, quando entramos no assunto pecado, a martiologia, Deus ele trata o pecado sempre com aquela fala do que ele diz lá em Isaías: fazem separação entre vós e eu. O divórcio é pecado no mesmo sentido que assassinato é, roubo é, e para a tristeza de alguns, tem casamentos que é pecado. Já começam errado, já começam sem ser essa história de foi uma dádiva de Deus. Casamentos que começam com o viés do pecado, para jogo de interesse. Alguém que quer simplesmente fugir de uma situação encontrou no casamento um modo de fuga. Quanto ao divórcio ser pecado ou não, alguém me conhece e fala: pastor Marco é muito fechadão no assunto pecado. Não. Eu entendo que há divórcios que não são pecados, são verdadeiros livramentos. É Deus livrando a pessoa de um erro cometido. Quando, lidando como conselheiro de casais, eu sei muito bem o que eu enfrento. Maridos que a esposa chega constrangida, porque em casa ele é uma coisa e na igreja ele é outro. Ele é um santo na igreja, mas em casa ele é quase que um demônio. Mulheres que são tolhidas de liberdade pelo marido, e o divórcio não pode, porque ele falou para ela: o que o Deus uniu, Deus não separa o homem. E uma pergunta que eu sempre faço para tratar qualquer assunto: é todo casamento que Deus uniu? Para mim, não. Não entro por esse viés. O divórcio é, na verdade, para mim, pecado, porque Deus fala que o é, como ele o fala em inúmeros outros assuntos e que nós não levamos muito a sério também. O próprio Senhor Jesus diz que é pecado falar mal do irmão. Mas nós simplesmente não levamos isso com o mesmo viés de tratar com o mesmo peso do divórcio. A família, eu creio que uma família é uma instituição divina. No meu pensamento teológico, família foi a última obra criada de Deus. Ele cria por último Eva? Não, cria por último a família. Criou Eva e depois fala: agora existe família, agora existe casal. Só que, mesmo sendo instituição divina, não podemos esquecer que é formada por componentes humanos falhos. Jesus, quando ele começa o trabalho dele de conversar com os fariseus, mestres da lei, ele apresenta a lei como sendo quase que a autópsia da raça humana. Sim. Dizendo: a lei é isso, vocês não conseguem cumprir. E que nisso inclui N pecados. Divórcio é mais um. Em alguns casos. Em outros, como eu disse, é livramento. Sim. Era até essa abordagem que eu ia fazer. É pecado, mas em determinados casos, não dá nem para considerar isso. Impossível. E eu não estou nem falando do ambiente do... que pintou-se um folder dizendo: é pecado por causa do adultério. Ok? Nem sempre. Sim. A gente depois vai poder até abrir um pouquinho mais esse leque, essa conversa,
Porque alguns defendem a quebra da aliança. Exato. Então, por exemplo, você faz uma aliança, seria o marco do casamento seria a aliança diante de Deus. Né, pastor Santos? Inclusive, eu vou passar a palavra ao irmão. Então, o casal assume ali um compromisso. Se alguém quebra essa aliança, a outra pessoa, ela está, obviamente, livre. Desimpedida pela quebra da aliança. E a quebra da aliança seria em vários aspectos. Sim. Quando levamos em conta o aspecto da traição, a traição não é necessariamente somente com adultério. Isso, não só a questão sexual, acho que esse é o termo. Ela pode acontecer de várias formas. Exatamente. Traição financeira, de confiança. Assim, posso ter uma série de coisas. Se o modelo que, inclusive, Paulo fala, é do marido imitar Cristo, Sim. no cuidado com a igreja, a partir do momento que o marido, ou que a esposa também, né, que nós vamos colocar os dois em pé de igualdade, não tem esse cuidado, o outro lado está livre. Alguns vão nessa linha, a gente vai falar depois. Quero a resposta para a nossa pergunta. O divórcio é pecado? Sim. A minha resposta, que vou trabalhar durante o programa, é que não é pecado. É claro que o divórcio, ele passa a ser não pecaminoso a partir do momento que ele está dentro daquilo que a Bíblia lhe assegura como permitido. Então, nós temos essa questão desde lá de trás, desde a época de Moisés. Isso já foi colocado e Moisés apresenta essa questão do divórcio. E nós temos em Cristo uma resposta. Nós temos Jesus falando sobre esse tema. Então, é tranquilo eu chegar aqui e responder para o pastor, para o Zeca, para os nossos telespectadores, que não é pecado, porque Jesus tratou essa questão. Em Mateus 19, os fariseus chegaram para Jesus e colocaram exatamente essa questão. É claro que eles não queriam saber sobre divórcio. Sim. O que eles queriam saber era a opinião de Jesus para ter algo para lhe acusar. Então perguntaram, Jesus, é lícito que o homem dê a carta de divórcio para sua esposa por qualquer motivo? Se Jesus ali respondesse que não era lícito, ele iria contra Moisés, porque Moisés disse lá em Deuteronômio 24. Mas se ele também dissesse que não era errado, ele estaria contra João Batista, que foi morto exatamente por isso. Porque ele chegou e acusou Herodes de um pecado como esse. Então o que Jesus fez? De forma muito sábia, ele colocou a questão para eles. Vocês viram na lei, no princípio não era para ser assim. E Jesus fala acerca do divórcio, e quando ele coloca o divórcio, ele vai colocar a exceção. E na exceção que ele coloca a palavra porneia, que é a palavra adultério, o sexo ilícito. Então, lá em Mateus 19, a exceção que Jesus coloca é no caso. Ele deixa de ser pecado se houve o adultério. Então, tranquilamente, a resposta é não. Se foi por causa de adultério, não é pecado. Biblicamente, não. Sim. Por outros motivos, porque o irmão citou a fala de Jesus, eu acho que ela é marcante nesse sentido. Sim. Ela é muito direta e simples, né? Mas, por exemplo, nós temos hoje alguns casos mais emblemáticos de violência, Sim. feminicídio. Inclusive, muitos historiadores trabalham com essa ideia de que Moisés foi obrigado a advogar nessa questão da carta de divórcio, porque os homens estavam abandonando as mulheres. Sim. E naquela época, socialmente, a mulher não tinha o que fazer se ela estava presa a um homem. Ela não tinha sustento e tal. Certo. Então, Moisés precisou regular isso por uma questão social. Boa questão. E hoje nós temos uma outra questão social. Talvez, não vou dizer maior que a questão sexual, porque ainda existe bastante. Mas a violência hoje é muito marcante. Não só de agressão física, de agressão sexual também, e de agressão psicológica. Exatamente. Mas não está no que Jesus falou. Mas eu tenho um texto de Paulo. Boa. Porque assim, na época de Jesus, nós temos dentro da história o ensino de que existiam escolas rabínicas na época de Jesus. A escola de um sábio chamado de um mestre Hillel, dizia que o homem poderia divorciar por qualquer motivo. Sim. Então, qualquer motivo. Queimou o arroz, pode pedir divórcio. O arroz que queimou. Ou então... Nem sei se eles tinham arroz, acho que não. Mas vamos supor que o homem estava de mão dada com a esposa na rua, e ele olhasse para uma mulher... E ela brigasse com ele. Ou ele achasse ela mais bonita do que a mulher dele, ele podia divorciar dela. Boa, então, era por qualquer motivo. E existe uma outra escola rabínica, que era a escola Shammai, que dizia que não.
que não era de forma assim tão simples a questão do divórcio. Então, o que Jesus responde é exatamente a porneia, né? A questão do sexo ilícito. Mas Paulo trabalha essa questão. E essa questão que Paulo trabalha é na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7. Ele vai tratar essa questão e ele vai colocar a ideia de abandono. Quando nós falamos acerca do abandono, nós estamos falando daquele homem, é claro que ali ele fala daquela pessoa que é o descrente, né? Mas nós entendemos que existem muitas pessoas que estão na igreja, que até participam da igreja, ou que talvez sejam até obreiros, que não são crentes. Então pode ser que se enquadre nisso. Sim. E não teria a possibilidade de ser um crente num momento de dificuldade também? Pode ser que sim. Cristão, professa, sim, ele tem que um fé, dia já esteve. mas ali, Exato. em alguma situação, Exato. ele tá em fale. Então, Paulo, ele coloca exatamente esse abandono. O que seria o abandono? Senão a quebra do vínculo do amor. Então, no caso da violência, na minha leitura, eu faço a leitura da seguinte forma. O homem que agride, ou a mulher que agride, porque também tem isso, né? Sim, o homem que agride, ou a mulher que agride, aquela pessoa que vive em efeito de substância química. Eu trabalho com dependente químico, você sabe, Zeca? Sim. Então a gente encontra muitos casos de mulheres que trazem o marido para tratar e elas falam, tô deixando aí, mas eu não quero mais nada, porque ele é um homem violento. Então, nesses casos, nós colocamos como a quebra da aliança, a quebra do amor, o abandono. Esse homem que agride, essa mulher que agride, já abandonou a outra pessoa. Às vezes não saiu de casa, mas já abandonou. Então, nós enquadramos como texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. É claro que nem todo teólogo vai ler dessa forma. Sim. Né? Vai divergir daquilo que eu estou dizendo. Mas é a forma que eu entendo para nós colocarmos casos como esse. Sim. Bom, a gente vai poder explorar um pouquinho mais. Deixa eu só abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, através da internet. E eu quero aproveitar bem o nosso tempo aqui para a nossa conversa ser produtiva. Então, acesse o nosso canal lá no Instagram, @programa Vejam Só, nosso perfil está aqui, e você vai localizar as nossas enquetes. Põe na tela aí, por favor, a pergunta que nós deixamos lá. A gente quer saber qual é a sua visão sobre o divórcio, tá bom? 3 opções. Primeira delas, pode ser pecado, dependendo das circunstâncias. Não é necessariamente pecado, também dependendo da situação, obviamente. E por último, não tem uma visão clara sobre o assunto, cara. Preciso aprender um pouco mais. Então vai lá, escolha a opção. Você pode justificar a sua escolha. Nós vamos tentar pegar alguns comentários aqui, tá bom? Sobre essa temática. Então vai lá, eu acho que pode ser pecado por conta disso. Não, não é, por conta daquilo outro. Vai lá, participe, vote, contribua para a nossa construção aqui do Vejam Só, tá bom? Meus irmãos, acho que ficou clara a posição de vocês sobre o assunto. Mas antes de entrar nas questões mais espinhosas do tema, eu quero começar por aquilo que eu imagino que seja um grande problema também dessa temática, que é o divórcio por qualquer motivo. Hoje, na nossa sociedade, esse tipo de situação ainda existe. Então, como é que o pessoal... compatibilidade, né? Incompatibilidade. Casei, mas... não é bem desse jeito. Pensei melhor. Não amo mais. Ou aquele fogo apagou. Pastor Marcos, o irmão já falou até das suas experiências de gabinete. E eu queria começar por essa temática. Depois nós vamos nos casos que são difíceis mesmo e que a gente precisa entender melhor. Mas ainda tem muita gente se aproveitando de uma possível liberdade que o texto dê. Então, o irmão falou que tem aí essas situações do divórcio, mas eu acho que ainda tem gente que está abusando disso. Como é que o irmão observa isso? Abusando do direito de divorciar. Do direito, ou achando que não é pecado não, então também dá para separar toda hora, separo 1, 2, 3, casa 5, 6, porque tem gente que gosta do casamento. Como eu comecei falando, a família é uma instituição divina. Foi Deus que criou a família. Na minha opinião, a última obra criada dele. Ele cria a Eva, depois cria o casal. O casal ele junta depois. Então Deus falando, encerrei o assunto. É algo muito sério. Como também é algo muito sério a convivência de mútua um com o outro. O ser humano ele tem, em vez de evoluir, como a teoria da evolução fala, ele está evoluindo em tudo.
inclusive no trato com a família. A família está sendo desvalorizada. Eu não tenho problema nenhum de poder falar aqui, inclusive ovelhas vão ouvir e falar, pastor, será que não foi eu? Eu não tenho problema de tratar, após fazer o aconselhamento pré-nupcial, entender que aquilo não seria casamento nunca. Por quê? Porque a menina queria, de algum jeito, não suportava mais o pai, não suportava mais o lar e queria mudar de casa, mas queria sair pela porta da frente, não queria sair escondida. Uhum. Então, entendendo bem aquilo, eu contei alguma história, mandei postergar mais, evitei de fazer algumas cerimônias de casamento, e 2 dessas eu precisei fazer isso. E eu tinha razão. 2 anos e meio, 3 anos de casado, o casamento acabou. A pergunta é, o que Deus uniu, o homem separa? Eu creio que não. Mas nem todo casamento foi propósito de Deus. Um caso muito claro disso é as aventuras, devia ter uma série chamada Aventura de Sansão. Sansão foi um camarada que é muito exemplar. Juízes 14, o pai, Sansão, mas você vai justo com a Filistéia, você vai casar com ela? Ele falou, não, essa me agrada, é boazinha. Você está falando hoje, estão tirando por... Já é bem antigo isso. Não, sim. Já é bem antigo. E como se trata isso? Para mim, ele nunca quis constituir família. Ele nunca olhou para o pai e a mãe como exemplo de amor, capacitação para criar filhos, para gerar uma família e falar, vou dar continuidade a isso. Porque foi, afinal, Deus que instituiu isso. Ele nunca quis isso. Não, essa me agrada e está tudo certo. E como eu entendo o divórcio, as razões que levam a um divórcio, ele não começa simplesmente no estalar de dedos. Já vem lá atrás, desde tempinho de namoro. Quando eu aconselho meninas, pastor, eu estou namorando fulano, o que o senhor acha? O conselho que eu dou para elas, veja como ele trata a mãe dele. Do jeito que ele trata a mãe, ele vai tratar você muito em breve. Isso é espinhoso. Por isso que eu digo é espinhoso, porque nós, como pastores, não podemos tratar o casamento como mais um evento. É formação de uma família. E nessa formação de família, temos que ter todo o cuidado quando aconselhamos os nossos nubentes. Temos que ter muito cuidado. E não tenha vergonha, queridos colegas, se um dia precisar dizer para os noivos, olha, eu não tenho condição ética de fazer a cerimônia, eu estou vendo vocês com dificuldades, estou vendo vocês aí que não têm, vamos usar o termo, não tem muito amor para dar continuidade a essa vida, dar esse novo passo. Então, eu prefiro puxar o freio de mão. Começando dentro da igreja, tratar esses casos com bastante carinho, e os casados que tiver com dificuldade, aconselhar para que isso não aconteça. Divórcio, como o Luciano começou falando, exatamente, ele falou que é um acidente, né? Errar o alvo. É uma falha. De fato, tinha que acertar bem certinho, né? Não conseguiu. Uhum. Não conseguiu. É possível que tenhamos que não revisar o conceito de divórcio, mas revisar bem o valor da família, para poder tratar esses assuntos. Divórcio acontece. Igual eu falei, há momentos que ele não é pecado nem em qualquer situação, ele é um livramento. É Deus livrando alguém de algo muito pior. Sim. Luciano, quero ouvir seu comentário também sobre essa banalização aí do divórcio também na nossa sociedade. Nós temos isso na sociedade, não é de hoje esse fenômeno acontece. Nós estamos dentro de um país que, de 100 pessoas que casaram hoje, 56 dessas pessoas vão divorciar. Isso legalmente, né? Isso oficialmente perante um juiz. Elas estarão divorciando nos próximos anos. Então, nós estamos vivendo exatamente isso. Uma banalidade. Banalizou, né? E isso também reflete dentro da igreja, porque era um problema que nós não tínhamos na igreja. Nós não precisávamos falar isso dentro da igreja. Hoje nós precisamos falar, nós precisamos ministrar às pessoas acerca disso, porque se banalizou. Então, o que nós temos visto hoje são pessoas por quaisquer motivo divorciando. E a justificativa que eu mais ouço, é: eu preciso ser feliz, Deus não me quer infeliz, eu não casei para ser infeliz. Então, o que nós vivemos hoje é uma sociedade com aquela síndrome do hedoísmo, que é aquela busca constante do prazer, da felicidade, da alegria,
e ela casa acreditando que o casamento vai lhe proporcionar tudo isso. Então, o casamento ele possui vários desafios. Piorou porque tá, né? o prazer em modo fast food. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido e imediato, né? Sem eu ter trabalho de semear, de fazer, né? Então, nós estamos vivendo uma sociedade doentia nesse sentido. Isso tem se refletido na igreja, na vida de pastores, na vida de ministros, na vida de obreiros, né? Infelizmente, é um problema que nós temos que lidar. Então, eu percebo que a igreja foi por esse caminho exatamente por não se orientar à seriedade do casamento. Casamento é uma instituição séria, é um passo sério. Nós não podemos casar simplesmente e amanhã eu vou descasar e ponto final, porque eu quero ser feliz, porque a minha vida não vai ficar girando em torno disso. Então, a minha orientação para casais que estão passando por desafios, né? Que nós não estamos falando de violência, nem tampouco de casos de adultério, de abusos, né? Estou falando de desafios de relacionamento, de convivência. O que eu aconselho é buscar ajuda, é buscar aconselhamento, é buscar um terapeuta, é buscar ajuda pastoral, porque existe sim saída, existe sim solução, desde que o casal esteja disposto a dar esse passo em busca da ajuda. Então é o que eu aconselho, né? Existem muitas pessoas que talvez estão assistindo o programa agora ou vão assistir depois, que talvez vão passar por esse dilema ou estão passando por esse dilema. Busque ajuda. Né? Tenha essa humildade de levantar a mão e falar, preciso de ajuda. Porque talvez um aconselhamento, às vezes uma direção pastoral, ou até um terapeuta de casal ali ajudando, a pessoa ela pode buscar outros rumos e melhorar a sua relação. Pastor Luciano, o irmão tocou no tema, já foi um aspecto que o pastor Marcos comentou, depois ele vai falar mais profundamente sobre isso. Mas por que a gente não investe, e aí eu falo como igreja e instituição, nessa preparação? Preparação. Para o casamento. Porque assim, ó, eu já falei isso aqui no Vejam Só. Hoje, dentro das nossas igrejas, é muito comum o ministério de casais e o trabalho com os casais. Quase todas as igrejas fazem. Sim. Alguns, inclusive, muito destacados, assim, né? O Casados para Sempre está aí para provar essa minha teoria. Mas a gente não tem nada parecido para a preparação dos noivos. A certeza que alguém vai falar, na minha igreja tem. Beleza, mas assim... Mas não é uma regra, né? Não é, não, muito pelo contrário, é exceção. É uma exceção. Então, o que a igreja faz? Ela não prepara, ela corre atrás do prejuízo. Vamos arrumar os casais, vamos aconselhar os casais, vamos tratar os casais. Mas o problema já está lá, o pastor Marcos citou aqui, ele olhou no gabinete e falou, isso daqui não vai dar bom. Por que a gente não investe no preparo, ou na instrução, no aconselhamento, nos noivos, no namoro? Sim. É muito difícil isso. Mas eu penso assim, Zeca, eu concordo contigo, mas ao mesmo tempo eu faço uma reflexão acerca disso. Porque é como prevenção, trabalho com dependentes químicos, é como a prevenção da dependência química. A igreja tem um papel importante? Tem, mas não é o único. Então, da mesma forma, é o casamento. Nós estamos vivendo, a igreja sozinha, para lidar com essa preparação, é um desafio. Sim, um desafio. Porque, assim, a nossa sociedade, os casais... Eu estava conversando um dia com a minha filha e ela me falou algo, achei muito interessante. Ela disse que na sala de aula dela, dos 20 e poucos alunos, todos têm um pai divorciado. Acho que exceto 1 ou 2. Então, você pensa, é uma sociedade que está passando por isso. Por esse dilema de manter um casamento. Então, até que ponto? É só a igreja o papel de orientar, não estou aqui dizendo que a igreja não tem esse papel de orientar o jovem, de instruir, mas é um papel que a sociedade deve fazer. Porque o divórcio não é um problema apenas para nós que carregamos uma Bíblia. Isso é um problema para a sociedade. Porque isso está gerando... Está gerando jovens, adolescentes, filhos com traumas, com problemas seríssimos. Então, é um problema que não apenas a igreja deveria lidar, mas é um problema que, no meu ponto de vista, deveria ser falado em escola, deveria ser falado dentro da família, porque eu vejo, às vezes, o adolescente, o jovem, começa lá com aquela empolgação, com aquele negócio, e daqui a pouco dá o passo, e nós, como pastores, nós, como igreja, ficamos ali tentando ajudar a manter uma situação que dificilmente vai dar certo.
né? Então, eu vejo que não apenas a igreja, Zeca, mas a sociedade, num âmbito geral, tem que trabalhar isso. Sim, sem dúvida. Por que a igreja, pastor Marcos, não investe mais nessa preparação? Como eu falei, eu enfatizei muito a questão da família. Lógico que não vamos fixar nisso, né? Aliás, estamos até saindo do pecado, do divórcio. Né? Só para você ter uma ideia, Zeca, quando a pessoa usa o texto para dizer assim, o que Deus uniu não separa o homem, aí você pergunta, quando que é que começa um casamento? Quando assina o papel. Já percebeu a quantidade de jovens, o Luciano falou algo bem interessante, a quantidade de jovens que não leva o relacionamento já no namoro como sério. E tem camaradas que quase que é uma namorada por mês. Não sei se ele está querendo criar um conjunto de 12 apóstolas no ano, mas ele vai ali isso já gera desvalorização da convivência, desvalorização do outro. A igreja, às vezes, não investe nisso. Tomara não, que a própria liderança já não vive um casamento tão bem. Nós que somos pastores, nós sabemos, né? Sabemos que, às vezes, temos colegas que vão ter dificuldade no relacionamento. E mexer naquilo é mexer também no seu consciente ali. E ele não quer mexer com aquilo, porque aquilo dói. Aconselhamento para casais. Eu não tenho... De ovelhas, eu não faço uma cerimônia se eu não tiver pelo menos 5 encontros de conversarmos. Primeiro converso com o casal, depois converso só com elas, depois só com ele, depois vamos novamente tratar alguns assuntos, vamos colocar alguns desafios, vamos frear o assunto, porque nós estamos ajudando a formar uma nova família e não um novo ponto no caso de divórcio. Então tem que começar na maturidade do pastor. O pastor precisa ter maturidade para começar a aconselhar os seus jovens, inclusive no namoro. Você tem aqui a experiência de falar para as meninas, veja como ele trata a mãe dele, como ele trata a irmã dele. É um jeito da própria futura esposa perceber se ele tem mesmo carinho, conversar com a sogra, aquela conversa boa, saber o que ela referendava para cuidar do menino com que ela pretende se casar. A igreja precisa, quem sabe, não congressos, mas colocar isso como pontual para o doutrinamento da igreja. E aproveitar, lembrar que frutos do evangelismo vão para a glória. Lá no céu não vai ter mais marido e mulher. Então tem que ser bem vivido aqui. Tem que ser bem vivido aqui, bem tratado aqui. A igreja às vezes cruza o braço. Infelizmente a igreja às vezes cruza o braço para esse assunto e não o trata com o peso que ele tem. Eu entendo que igrejas, famílias fortes é que formam igrejas fortes. É onde pastores e liderança precisam insistir nisso. Às vezes falha. E oriento os colegas que estiverem assistindo, ovelhas que estiverem assistindo, irmãos em Cristo que estiverem assistindo, insistam no fortalecimento das famílias. Insistir em tempos juntos. Hoje, cada um fica mais tempo com o celular do que junto, né? Perguntei para um casal que estava com dificuldade uma vez, qual foi a última vez que vocês dois se beijaram? Tive um professor na área de família, no seminário, ele falava, é necessário que seus filhos vejam você beijando sua esposa pelo menos uma vez por semana, para eles entenderem que o casal é importante, é valioso. E se um dia eles tiverem dificuldade, vão dizer, papai e mamãe teve dificuldade, mas venceram, me criaram, me conduziram até aqui. É falho, mas eu acredito ainda que é o caminho. Se quisermos evitar o acidente de percurso que é o divórcio, pecado às vezes que é o divórcio, precisamos fortalecer as famílias aqui na base. Sim, mas pastor Marcos, o irmão faz uma leitura do texto lá de Mateus 19, né, que Deus juntou, não separa o homem, que não é comum. Não é comum. Muito pelo contrário, dentro das nossas igrejas, normalmente esse versículo é utilizado para coibir, proibir qualquer tipo de pensamento para com o divórcio. Eu queria que o irmão comentasse. Eu posso fazer uma pergunta para ele? Claro. Luciano, diz uma coisa para mim. Na tua igreja tem mais casos de divórcio ou casos de ofensa e aquele bate-boca entre irmãos?
Bate-boca entre irmãos? Como assim? Discussão, briguinhas, as picuinhas, aquelas coisinhas assim, sim. Ofensas. Tem mais É uma pergunta bem retórica para ele. Eu acho que... Pergunta bem retórica porque... é mais problemas entre os irmãos. Isso. Né? Só para você ter uma ideia. É uma pergunta bem retórica, para a gente rir um pouquinho. Jesus falou que uniu Deus, não separa o homem, não é isso? Uhum. Aí todo mundo já pega na igreja, igual tu falaste, é pecado, não pode. Aí joga pedra, dá tiro, tanta coisa. Há um texto aqui bem interessante, Mateus 19. No 21. É o mesmo segmento. Jesus diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolarizar contra o seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão raca, ou tolo, né, será réu diante do sinédrio. E quem disser que o outro é louco será réu de fogo do inferno. Gente, se você for pegar isso aqui... Por isso a pergunta é bem retórica para o Luciano, porque é desse jeito. A nossa igreja tem isso aqui o tempo todo. Mas ninguém tem coragem de dizer, tu é réu do inferno. Você vai para o inferno. O Senhor falou com o mesmo peso que fala do divórcio, que fala do casamento, que Deus uniu, o homem não separa. Quando é que o casamento começa? Aí alguns vão dizer, no momento que publicamente eles provam que querem se relacionar, não é isso? Isso acontece no namoro. Isso acontece no noivado. Já vi noivado simplesmente às vésperas de um casamento acabarem. E aí, e o pacto que fizeram? A igreja foi lá, orou, impôs a mão, né, no noivado, né, fez uma festa. Quando é que um casamento começa? Uma relação sexual? Tem namorados. 15 dias de namoro já estão tendo relação sexual. Então não é nem na cama, nem no papel e nem numa festa. O que Deus uniu, meu filho, dificilmente separa mesmo. Isso eu creio piamente. Deus uniu, vai dar força. Por quê? Para Deus chegar, para concretizar que Deus uniu, os dois tinham que estar muito assim com Deus, andando lado a lado, tomando decisões maduras, não sendo aventureiros, não querendo um tirar proveito do outro, mas pelo contrário, querendo formar família, tem identidade de família. Já tive que aconselhar casal de meninos. Ele tinha perdido pai e mãe ainda com 6 anos de idade. Viveu como órfão durante muito tempo. E aceitou a Cristo aos 10 anos de idade. Foi vendo o diretor do local onde ele morava, vendo a família, como que era. E um dia, quando ele chegou lá na igreja, ele falou para mim, pastor, hoje eu já tenho meu emprego, já estou conseguindo comprar minha casa, e eu tenho como exemplo, eu não vi meu pai e minha mãe, mas eu tenho como exemplo o diretor do local onde eu morava. E ele com a esposa eram verdadeiros namorados. Tem marido que já não pega mais na mão da esposa. Sim. Por isso que eu disse, o caso de um divórcio não começa no instalar de Deus. Começa lá atrás, quando não foi bem tratado, quando não teve exemplos a serem seguidos, né? Sim. Luciano, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse texto aí, que é muito marcante, muito utilizado, né? O que Deus juntou, não separe o homem, numa perspectiva, inclusive, para manutenção, né? De casamentos, situações que às vezes são constrangedoras. Como é que o irmão faz a leitura desse texto aí? E, assim como o pastor Marcos levantou a questão, né? É possível dizer que algum relacionamento não foi Deus que juntou, que foi? Como é que nós vamos pensar, né? Aplicar essa questão espiritual no relacionamento? Sim. Então, Zeca, eu tenho um texto que é importante usá-lo também, que está lá em Esdras, capítulo de número 10. Esse texto de Esdras, o próprio Deus, ele autoriza, na verdade, ele direciona que aqueles que estavam voltando do cativeiro da Babilônia, que eles deixassem as mulheres e os filhos delas, casamentos que eles tinham contraído no cativeiro da Babilônia. Isso já responde, porque eu acredito que quando Deus ordenou ali em Esdras, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Esdras falando, né? Ali o Seatiel também falando. Ali dá a entender, Zeca, que nem todo casamento, de fato, foi Deus que uniu. Ali, pelo que eu vejo, pelo que eu leio em Esdras 10. Eu vejo esse texto de Mateus 19, Jesus dizendo o princípio do casamento, que é uma união feita por Deus, com a bênção de Deus, debaixo da bênção do Senhor. Então, esse casamento que veio da parte de Deus, um homem não deve separar, não deve desunir.
Isso é uma orientação. Isso é um imperativo, não que não haja. Porém, nós sabemos que, pelo menos na minha teologia, da forma que eu leio, existe o livre-arbítrio. Deus dá a liberdade ao homem. E eu vejo nesse aspecto que muitos rejeitam. Não querem continuar casados. Então, ao invés de lutar, de fazer a manutenção, de buscar o renovo do casamento, eles preferem abrir mão. Mas eu vejo que desde o princípio, lá de Gênesis, o propósito era que o casamento fosse vitalício. Vitalício. Mas é a frase que o pastor disse, nem todo casamento, como tantos outros pedidos foi feito que o Senhor de Deus. fez. O Senhor pediu tantas outras coisas. Olha, o caminho é esse aqui. E eu gosto muito, você citou aí no princípio, você quer casal que teve mais problema que Adão e Eva? Mas tiveram juntos. Ficaram juntos. Quando está sob a direção de Deus, eu gosto muito quando os 2 filhos primeiro que eles têm, eles vão lá prestar um sacrifício, né? Eles tiveram um problema muito sério com o Senhor, muito sério com a história da redenção, mas educaram os filhos para aprender a cultuar. Criaram bons filhos. Resolveram o problema do casamento, mesmo com aquele abalo tão grande. Se é obrigatório separar por causa de traição, Adão tinha que olhar para Eva e dizer, olha, você é o inaugurador dessa história também. Sim, sim. Mas seguiram firmes. Quando Deus une, meu filho, até mesmo nesses casos, o casamento prossegue. Até mesmo. Sim. Mas como é que ficou a questão dos votos, pastor? O irmão até na sua fala falou que inicial que não é pecado divórcio. Mas até nesse sentido, a pessoa assumiu um compromisso e ela mesmo quer quebrar esse compromisso. Para ela que quer quebrar, não seria um pecado? Então, a outra parte, tudo bem, ficaria livre? Nesse caso, Zé, que eu vejo como pecado. A questão do divórcio, nós estamos aqui hoje tratando de uma forma ampla, né? Nós estamos tentando passar uma resposta para quem está assistindo, sem entender o que está acontecendo do outro lado. Sim. Então, no caso, né, quando a pessoa é artesanal, é um por um, é um caso que você vai entender, estudar e orientar, né? Nesse caso, a pessoa simplesmente resolve divorciar. Ela quebra o voto, ela está em pecado, sem dúvida. Ela está em pecado. Nesse caso, o divórcio, ele é enquadrado como pecado. Porque o divórcio, ele só não é pecado naquela exceção, conforme Jesus disse. Depois nós temos Paulo ampliando um pouco mais a questão, né? Fora disso, é pecado. Nós não estamos nem falando de segundo casamento, nós estamos falando de divórcio. Não, né? sim. Que é uma questão que ela se torna até mais problemática, de nós pensarmos, né? Mas no caso de divórcio, essa pessoa que quebra os votos, foi por causa do adultério? Não. Foi por causa de incompatibilidade. Foi por causa de qualquer outra coisa. Então, certamente isso é um problema, isso é um pecado. Daí eu coloco como pecado, sem dúvida. Para perdoar o pecado só voltando para o casamento? Depende, né, Zeca? Porque às vezes a outra pessoa seguiu, né? Daí se torna impossível. O pecado, quando ele existe o arrependimento sincero, Deus vai lidar de uma forma que eu acredito, né? No Sim. perdão, na restauração. Mas em muitos casos não tem como voltar. Em muitos casos a pessoa se sentiu tão ofendida que ela não quer mais. Sim. Eu também acredito nessa perspectiva, que é um pecado, mas que não necessariamente é a restauração do casamento que vai trazer perdão ao pecado. Sim. O perdão é o arrependimento, ainda que fiquem separados. Sim. E aí, ficando separados, aí cada um vai seguir sua vida também. Mas daí é outro tema. Segundo casamento é outro tema. É outro tema, né? Se a gente for tentar entrar nesse assunto, vamos ter que... Aí a polêmica é duplicada. Vou até tirar o sapato aqui e vou pedir um café. Aí a polêmica é duplicada, porque daí entra de novo naquela questão do... Aquele que casa comete adultério, e alguns dizem também que é um adultério para sempre, né? Enquanto Exatamente. aquele casamento... Poxa, aí é... Eterno adultério, né? Aí a briga é grande. Uma das dificuldades que nós temos nisso aí é porque duplicaram o pecado imperdoável, né? Assim, a blasfêmia e o divórcio. Blasfêmia e o divórcio, né? O que eu plenamente não acredito. Como eu falei, começou lá atrás. Um casamento que é solidificado, ele permanece.
amparado, enraizado no pensamento do Senhor, é um casamento que vai passar por várias turbulências. Num acidente que simplesmente foi irreversível, vai ter que acabar com isso e vai casar novamente de novo. Eu lido com casais que passaram por uma experiência de viver 2, 3 anos, o casamento, descobriram que era, na verdade, era só um namoro, agora com papel assinado, dava para terminar. Terminaram, cada um para o seu canto, e depois constituíram família e já estão juntos há mais de 20 anos. Um segundo casamento que é mais exemplo do que um possível primeiro, que eu nem considero. Crianças, jovens, que por dificuldade de ter pai, ter mãe por perto, ter um lar estável, tem que passar pela experiência do que é um lar, sofrer com um lar que não vai dar certo para poder valorizar um lar. Não creio nessa história da duplicação do pecado imperdoável, que o divórcio simplesmente vai condenar a pessoa para o resto da vida e vai viver como aquela letra A de um filme, né? Sim. Mas é uma questão complexa. Complexa. Não dá para a gente simplesmente bater... Não sei se a gente vai entrar nesse assunto, mas é uma questão complexa, porque a Bíblia ela é muito clara ao falar acerca de pecado, né? E acerca de pecado no sentido daquela pessoa que comete pecado e acerca daquele que vive uma situação de pecado. Mas eu penso que é um outro tema, né? Sim. É um outro tema, mas assim, eu queria... A gente pode até tentar dar uma pincelada nisso, mas eu queria só reforçar esse aspecto, o pastor Marcos Cromon levantou, e quero ouvir o Luciano também na sequência, dessa marca. Porque é um assunto tão difícil que, por exemplo, via de regra, a pessoa que se divorcia numa igreja, ela tem que sair daquela igreja. Sim. Ela não vai conseguir ficar lá. Não vai conseguir. Seja pelo aspecto sexual, traição, seja por outro aspecto. Julgamentos, né? Não, ela não vai conseguir. Não vai conseguir. Tem que ir para outra igreja. E quando chega na outra igreja é um problema também. Porque se a mulher chega lá que divorciada da outra, as que estão casadas lá dentro, já segura o marido, fica aqui, não vai sentar lá não. Exato. Já vira um problema. Então, essa marca é pecado, não é pecado, eu quero até deixar um pouquinho de lado aqui, ó. Mas o jeito que a igreja trata quem passou por essa dificuldade, por esse erro, por esse percalço, é constrangedor, pastor Marcos. Sim. É constrangedor. Aqui no Vejam Só já falaram isso, essa frase não é minha, mas eu vou usar nesse momento. A igreja é o único exército que deixa o ferido para trás. Com certeza. Larga ele lá. No trabalho de aconselhamento, você tem que lidar também gente que divorciou e carrega essa marca triste, principalmente pelo olhar dos outros, mas às vezes também porque ela mesma aceitou que tinha tomado uma decisão errada de casar com aquele fulano ou de ter separado daquele fulano. Assim também como nós lidamos, com essas outras marcas, já lidei com mulheres que num passado bem distante tiveram que fazer um aborto, que não queria ser descoberta por esse ou por aquele motivo, e carregam essa marca durante a vida toda. Pecados deixam também cicatrizes, filho, não tem jeito. Deixam cicatrizes. Cristo perdoa, o sangue cobre, a cicatriz fica lá. Paulo chega a falar, não é concernente ao pecado, mas ele fala, eu tenho as marcas de Cristo, né? Essas marcas de Cristo para o salvo vai acompanhar, vai conduzi-lo, vai abençoá-lo. Mas tem marcas de pecados, por exemplo, que vão acompanhar pessoas a vida toda. Eu fico imaginando, eu nunca lidei com isso, eu fico imaginando como é pastorear alguém que foi assassino, foi preso, aceitou a Cristo e hoje é membro da sua igreja, é crente. Espírito Santo, tem dom, mas ele carrega a marca de vidas e famílias que ele atingiu. Tem pesos que, infelizmente, acompanham. Sim. Acompanham. Eu também acredito. Inclusive, eu uso, para ouvir o pastor Luciano, uma aplicação do próprio Paulo, quando ele fala do espinho da carne. Ele fala que foi algo que ele pediu, que ele orou para que saísse, mas ele fala que era um instrumento para esbofeteá-lo. Sempre que ele aumentava o orgulho, parece que aquilo pegava nele. Eu entendo essas marcas do pecado com essa questão educacional mesmo. Exatamente. Então, é para você sempre lembrar que você é fraco. Exato. Que você precisa se cuidar. Quando Cristo fala,
foi dada a carta de divórcio por causa da dureza de você. Quem é o culpado da história? É o Senhor ou é o homem? O homem. Como eu comecei falando, a família é um presente de Deus para a humanidade, mas é composta por gente falha. Sim. Por gente. E a aplicação que eu ia fazer, Luciano, para te ouvir era essa. É uma marca que você carrega para que você sempre lembre da sua dificuldade, Sim. que dependa sempre mais e mais de Deus, mas não precisa ser uma marca para a igreja ficar toda hora lá querendo tirar aquela casquinha ali para arrancar a ferida. E parece que a gente gosta de reforçar isso. Exato. Eu recentemente dei uma aula sobre Gênesis e na aula eu falava exatamente quando nós chegamos na parte de falar sobre Caim, Abel, Caim, que Deus deu uma marca para Caim. E eu joguei para os alunos, né? Fiz uma pergunta provocando eles, né? E essa marca de Caim? Como que as pessoas olhavam e enxergavam Caim? Daí as pessoas disseram nos alunos, né? Então eles olhavam para Caim e diziam lá, um pecador, um homem que matou, não sei o quê. Eu falei, ou então as pessoas olhavam para ele e diziam, ali vai um homem que era para ter morrido, mas Deus lhe deu uma oportunidade. Então era uma marca de alguém que Deus amou e perdoou. Sim. Que é o caso de Caim. É difícil lidar com essas marcas, porque nós temos uma igreja que ela se coloca num posicionamento religioso duro, severo, de julgamento. Isso é muito complicado, partindo de pastores. Pastores que olham para pessoas que estão em situação assim, com aquele ar de soberba, de arrogância, colocando a pessoa que já está no estado fragilizado, mais frágil ainda. Então a igreja, infelizmente, é esse exército, Zeca, que ela larga os seus soldados, que mata os seus próprios companheiros de guerra. A igreja é esse lugar, infelizmente, que em muitos momentos ela deixa de ser um lugar de acolhimento, de cura, para se tornar um lugar tóxico e pesado. Sim. Então, às vezes, eu vejo que igrejas maiores, porque eu sou de igreja pequena, minha igreja é de periferia, Vila Brasilândia, mas existem igrejas que são maiores, que essas pessoas acabam se refugiando em lugares assim para elas ficarem praticamente anônimas. Né? Elas entram e saem no anonimato. Ninguém fala, não se apresentou para ninguém, tá lá, cultuando a Deus, leva a sua oferta, participa da ceia, dá as costas e vai embora. De repente ela se acha mais confortável. Sim. Porque numa igreja menor, dificilmente ela vai conseguir recomeçar. Vai expor, vai ter disciplina muitas vezes. Também é uma outra temática difícil, né? Utilizar a disciplina nessa questão do divórcio. Sim. Porque, via de regra, a disciplina fica para aquele que até queria manter o casamento, né? Exatamente. Porque o outro, às vezes, foi embora, tudo. E a igreja vai pegar pesado, né? Rapaz, tem... Vários temas de programa, hein, Zeca? Tem bastante. Produtivo. Né? Já deixa anotado aí, porque são temas interessantes, tem bastante. Né? Tudo partindo dessa questão do divórcio. Mas eu fico com a impressão que a grande questão, e aí para a gente encerrar esse bloco aqui, é essa taxar pecado. Exatamente. E aí, outra impressão que eu fico, pastor Marcos, é que meio que a igreja que se sente dona disso, né? Eu que vou falar o que é pecado. Eu que determino. Tem uma historinha lá em um dos evangelhos em que chegam para Jesus com essas pegadinhas que gostavam de fazer com ele. Teve uma mulher que casou, o marido morreu, aí ela casou de novo, morreu. Quando vier ao reino, ela vai ser esposa de quem? Então, eles gostavam de criar um monte de probleminha, como chegaram para Jesus Cristo, querendo citar as duas escolas rabínicas lá, para tentar dividir Jesus Cristo, jogar João Batista e Moisés num confronto. Jesus falou, não, a fraqueza do coração de vocês é terrível. Terrível, eu não vou me meter nesse negócio, não. Vocês são duros mesmo. Isso não parou. Você só tira o fariseu e coloca o batisteriano assembleano, sim. que é o novo modelo, que são exatamente do mesmo jeito. Ou seja, nunca vamos deixar de lidar com um religioso que pensa que é santo, nunca vamos deixar de lidar com pessoas que querem ser santas, mas pecam porque são pecadores, e nunca vamos deixar de ter que lidar com a graça de Deus para poder cuidar desse povo como pastores. Nunca vamos poder deixar de lidar com a graça de Deus. Pastor Luciano, para a gente ir para o intervalo, de fato, Deus odeia mais aquela pessoa que comete esse pecado aí? É um pecadão? Então, Zeca, eu estava aqui pensando, né, que nas mesmas listas de Paulo ou de João, que eles colocam a questão do adultério, eles colocam glutonaria, eles colocam mentira,
eles colocam, né, pessoas que fazem outras coisas que para nós, dá a impressão que para o cristão, para o protestante, né, o evangélico, que é o pecado da sexualidade que ofende a Deus. Tudo que está voltado à sexualidade, tudo que está voltado ao sexo. Então, isso é pecado. Mas nós temos tantas outras coisas, né? Tem tantos outros problemas que nós não tratamos. Falar de glutonaria, a gente dá risada, né? De mentira. As pessoas mentem. Xingar o irmão. Exato. Jesus falou do mesmo tom. Mas, e percebe que a gente se apega às vezes só nisso, porque parece que isso é o que escandaliza, é o que ofende a santidade de Deus, quando, na verdade, deixar de fazer o bem já é um pecado, segundo a gente encontra lá em Tiago. Mas esse peso da sexualidade, Luciano... Se você vê a pessoa numa necessidade e não ajuda, você está pecando. Então, às vezes, nós damos somente a ênfase nesses pecados voltados à sexualidade, que é um erro. Porque todos devem ser tratados, todos afastam a pessoa da sua comunhão com Deus. Então, eu penso que a igreja ela deveria tratar não só esse pecado, mas todos os outros. E esse tratar como trata os outros. Dando para a pessoa o espaço para ela recomeçar. Chamando a pessoa para perto, não colocando para o lado de fora. Perfeito. Eu ia comentar. Desculpa, eu cortei o pastor. Tudo bem. Você falou afrontam muito a questão da sexualidade. Será que não é, em alguns casos, a própria revelação da fraqueza da sociedade ali? Porque normalmente costumam condenar aquilo que eu não tenho controle, né? E aí eu quero ver, não quero que vamos dar uma freada nisso aí. No aspecto freudiano, exatamente. Exatamente. No aspecto da psicologia, nós vamos entender que aquela pessoa que talvez está dando muito... Por isso enfatiza muito esse assunto aí. Terrível. Freud explica. Nesse caso ele explica mesmo. Eu confesso que não sei assim, a justificativa, mas de fato tema sexo dentro da igreja é muito complicado. Muito complicado e por mais que queiram falar que não, ele tem um degrauzinho a mais de pecado. Assim. É um pecado um pouquinho maior. Seja pelo adultério, sexo fora do casamento, antes, todas essas coisas aí, acaba sendo um problema. E só para encerrar aqui, né, para a gente ir para o intervalo, o sexo é tão pecado dentro da igreja que, às vezes, dentro do casamento ele é pecado também. Exatamente. Ele é pecado também. E aí tem gente que sofre por causa disso. Porque a igreja falou tanto que era pecado, tanto que era pecado, tanto que era pecado. Demoniza tanto, né? Na hora que casa, é pecado. E aí vira um problema e vai acabar nisso que nós estamos falando. Exatamente. Vira um problema e vai acabar nisso. Não é fácil. Gente, por isso que Deus levantou homens e capacitou para cuidar, para lidar, para falar, para ensinar o rebanho. Porque, irmão, pastorear o rebanho não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Deixa eu chamar o nosso intervalo. E no próximo bloco, meus convidados eles vão fazer considerações finais rápidas. Mas eu vou pedir para eles reforçarem para você que nos acompanha uma aplicação do tema. De repente você passou por essa situação, você está à beira de uma situação como essa, enfrenta com essa... Bom, quero que eles apliquem a nossa conversa para você, para que isso possa de fato transformar a sua vida mesmo de maneira prática, tá bom? Antes do intervalo, 2 recadinhos. Primeiro da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento teológico, quer lapidar esse dom, esse talento aí que Deus colocou na sua vida, se preparar, né, para o ministério, procure pela Grade. Código 11-3115-0819, 3115-0819 é o telefone da Secretaria-Geral da Grade, que o Vejam Só indica para você, uma instituição parceira aqui do programa, são mais de 20 anos caminhando junto e é uma indicação nossa para você. Então anota direitinho o número. Amanhã, horário comercial, você pode ligar ou, se preferir, mande uma mensagem, tá bom? Esse número é o WhatsApp também. Aí você pega todas as informações. Eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato e modelo oferecido pela Grade, tá bom? Além disso, quero deixar aqui as redes sociais da HIT. Tá cansado de assistir sempre a mesma coisa na televisão? Vem para a HIT. Vem conhecer a nossa programação. Dá uma chance para a HIT, que eu tenho certeza que nós vamos ganhar o seu coração. Entretenimento, jornalismo, programas de debate bíblicos, transmissão de cultos e outros programas também. Tem muita coisa aqui na HIT. Chega para cá que você vai curtir. Eu tenho certeza que você vai gostar e aí não vai precisar mais trocar de canal. Vai ficar aqui na HIT e vai ser bênção na sua vida.
São mais de 20 anos ganhando o coração do povo brasileiro também, tá bom? Intervalo rápido. Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí na nossa conversa. Hoje abordando esse assunto espinhoso, bem espinhoso, sobre o divórcio. E a pergunta é direta: divórcio é pecado? Você que nos acompanha no primeiro bloco, tenho certeza que aprendeu e foi edificado com as contribuições do pastor Marcos Araújo e também do pastor Luciano Scala, que nesse bloco vão ter a oportunidade de fazer as considerações finais e oferecer para você uma aplicação. Mas antes disso, deixa eu dar aquela moral para você que acompanha o programa, gosta do Vejam Só e participa. Quero fazer aqui uma convocação a todo mundo que assiste o Vejam Só. Acesse as nossas redes sociais que já aparecem aí para você. Facebook ou Instagram. E você nos encontra por Programa Vejam Só. Vai lá direto nas mensagens e mande a sua foto assistindo o programa. Faz uma selfie, uma foto simples, básica e encaminha para a gente. Tá bom? Pode ser na horizontal, na vertical, não tem regra, irmão. Manda a foto, faz a foto e encaminha aqui pra gente. Nome completo, cidade e estado na foto. Nossa produção vai receber, você vai aparecer aqui no programa e vai concorrer a um presente. E agora, no final do ano aqui, o nosso presente está muito especial, nós vamos mostrar na sequência. Primeiro, vamos mostrar as fotos? Vamos colocar na tela aí, por favor. A primeira delas vem lá de Belo Horizonte, capital do belíssimo estado de Minas Gerais. E quem aparece aí acompanhando o programa é o Diógenes Barbosa. Boa, Diógenes, meu irmão. Todo o meu carinho aí ao pessoal de Minas Gerais, em especial Belo Horizonte, terra maravilhosa, terra muito boa. E obrigado, viu, Diógenes, pelo carinho, por participar, por assistir, né? Por atender aqui a nossa convocação, tá bom? Saímos de Minas Gerais e vamos lá para Alagoas, na capital Maceió. E quem aparece aí... Rapaz! Ah, não. Aí, mano... Ó, quem aparece aí é a Thelma Oliveira. Não, mas põe na tela de novo a Thelma, por favor. Thelma Oliveira, toda sua... Isso daí é coisa do nosso estagiário, pastor Luciano. Gente boa. É o Thomas que faz trazer o livro dele. Ele tá querendo ganhar um livro. Ó, foto com o pastor Luciano. Que beleza. Boa, Thelma. Obrigado, minha irmã, pelo carinho. Olha lá. Ê, Thelma, bênção. E lá em Maceió, então, aí fica mais gostoso de assistir o Vejam Só. Obrigado, minha irmã. Encerramos as fotos aqui em São Paulo, capital. Vai aparecer aí pra você a nossa querida irmã Maria José, acompanhando o Vejam Só. Ó, fez uma foto boa, hein? Posada lá com estilo, assistindo o programa. Obrigado, viu, Maria? Pelo carinho, pela participação. O reverendo Gilberto ali na imagem. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe muito a sua vida. Fica aqui o nosso carinho a todo mundo que participou. Eu quero convocar, quero mostrar a sua foto aqui também no Vejam Só. Então manda para participar. Nós vamos fazer um especial agora no final do ano. E nós vamos mandar o presente para vocês no mês de dezembro, tá bom? E nós já vamos colocar aí na tela. É um oferecimento da Sociedade Bíblica do Brasil que presenteou, Vejam Só, e nós vamos repassar para você. São 3 Bíblias, então, obviamente, nós vamos escolher 3 telespectadores para ganhar. Tem uma Bíblia do adolescente, uma Bíblia do pregador e uma Bíblia da mulher. Todas elas, um oferecimento da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, já traz o selo de qualidade, né? Então, é um fino material, acabamento, trabalho editorial muito bem feito, tá bom? Que nós recebemos aqui e vamos encaminhar para vocês aí. Todos eles têm material de apoio, de estudo, comentários. Olha, vale muito a pena, tá bom? Então, manda a sua foto que no final do ano nós vamos mandar aí para você uma dessas Bíblias, tá bom? Agora, se você olhou aí, se interessou, não, Zeca, mas eu não quero nem esperar, eu quero garantir essa Bíblia para mim. Bom, então, eu vou indicar para você um lugar. Você pode procurar pelo Shopping do Povo. Isso mesmo. A loja física do Shopping do Povo, você já acompanha nas imagens, fica aqui na Avenida São João 816, aqui no centro da cidade de São Paulo, bem em frente
a sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus. Você vê a imagem do Shopping do Povo, é um espaço amplo, pensado, preparado para te receber. Tem ali essas Bíblias que nós mostramos, outras Bíblias, outros livros. Bom, tem muita coisa lá no Shopping do Povo. Então, se você é aqui de São Paulo, você pode vir na loja física. Agora, se você não é de São Paulo, ou mesmo de São Paulo, mas não quer vir até aqui, você pode acessar o site spovo.com.br. Ou, se você é mais tecnológico ainda, vai lá no WhatsApp, anota o número, código 11 95854 3232. E aí, sabe o que você vai fazer? Fala que viu aqui no Vejam Só. E aí, meu irmão, aí o atendimento, o tratamento é VIP, tá bom? Manda lá uma mensagem, venha na loja ou compre pelo site. Quero agradecer demais ao Shopping do Povo por essa parceria aqui. Fica a minha gratidão e, obviamente, a gratidão de todo o programa, tá bom? Meus irmãos, para encerrar, são só 3 minutinhos, mas eu queria ainda ouvir vocês nessas considerações finais e, obviamente, numa aplicação para o nosso telespectador. Vou começar com o pastor Luciano. O pastor Marcos vai ter o privilégio de encerrar o programa de hoje. Então, 3 minutos, pastor Luciano, por favor. Maravilha. Zeca, mais uma vez quero agradecer a você, toda a produção, agradecer também ao pastor por compartilhar conosco seu conhecimento acerca do tema e também você que permaneceu até agora, até esse horário, acompanhando o programa de hoje. Como eu disse na minha fala lá no começo, fala inicial, o divórcio ele é um acidente que acontece, infelizmente. A Bíblia ela vai respaldar a pessoa que decide assumir o divórcio. A Bíblia vai respaldar em caso de adultério. Nós temos essa fala de Jesus lá em Mateus, no capítulo de número 19. Então, o divórcio não é pecado, desde que ele esteja enquadrado naquilo que nós entendemos como uma cláusula de exceção, conforme citado lá em Mateus 19. Mas Paulo ampliou a conversa. Paulo ampliou essa ideia e lá em 1 Coríntios, capítulo 7, ele também fala acerca do abandono, que é uma questão que a gente precisa refletir com mais cuidado. O divórcio é uma situação que não é tão simples para se resolver. É uma dor, é um problema, traz traumas, ainda mais se tem filhos envolvidos. Então, o divórcio não é tão simples. Tenho para mim que cada pastor, cada líder, precisa tratar de forma artesanal, conversando, dialogando, procurando saídas e sempre respaldado com a palavra de Deus. Então, para responder à pergunta do programa, não é pecado, desde que esteja respaldado naquilo que nós entendemos como uma cláusula de exceção. Se você está passando por esse dilema, se você está enfrentando problemas no seu casamento, talvez você não divorciou ainda, mas está num processo muito avançado para um divórcio, busque ajuda. Busque uma ajuda de um terapeuta, converse com o seu pastor. É o tipo de questão que às vezes as pessoas veem a gente conversando aqui na televisão, depois procura, manda mensagem, quer tirar dúvidas. Não é uma dúvida que a gente resolve por uma mensagem. Não, converse com o teu pastor, sente com ele. Talvez é uma situação constrangedora, mas é a tua vida, é o teu casamento, é a tua salvação. Então precisa ser tratado com muito cuidado, com muito carinho. Então fica aí a minha recomendação. Espere em Deus que você que está assistindo esse programa e talvez esteja passando por esse dilema, que você possa alcançar uma ajuda e uma saída para esse problema sem precisar chegar nas vias de fato do divórcio. Sem dúvida, sempre um caminho possível, né? Exatamente. Ainda mais para a gente que acredita na operação do sobrenatural. Exatamente. Mas também vale a dica, Zeca, para a pessoa que está sofrendo abuso, que se for necessário, busque ajuda, né? Sim. Porque você precisa preservar a sua vida. Sem dúvida. Valeu, Zeca. Valeu demais, pastor. Obrigado de novo pelo carinho. Eu que agradeço. Sempre uma bênção recebê-lo. A nossa oração é que Deus continue abençoando sua vida. Amém. Prosperando o ministério, as atividades, dando força. Dando força. Para realizar todas as atividades. E nós vamos arranjar essa conversa para falar sobre o trabalho missionário também. Muito legal. Trabalho missionário. Muito obrigado. Vai ser bênção. De novo, obrigado. Leve nosso abraço, toda a comunidade também. Tá certo. Zeca, alguém precisando de ajuda, dependência química, ou quiser saber dos meus livros, me chama no Instagram, Luciano Scala. De repente alguém precisa de ajuda aí, sim, pode contar com o meu apoio. Sem dúvida, é um trabalho magnífico. Inclusive depois, se você quiser, vai lá na nossa playlist lá do nosso canal do YouTube, do Vejam Só, que você encontra esse programa, essa entrevista foi muito legal. E os contatos do pastor Luciano Scala estão lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só.
Você vai encontrar lá o Instagram do pastor Luciano também. Pastor Marcos, 3 minutos aí, considerações finais e uma aplicação, por favor. Obrigado, Zeca. Obrigado, pastor Luciano. Nós estivemos aqui hoje conversando de forma, graças a Deus, muito madura, muito cristã, sobre um tema que é muito complexo, porque, como foi uma das minhas falas, o divórcio, ele às vezes é demonizado na igreja. É tratado como sendo o pior dos pecados. Igrejas, às vezes, desvalorizam a questão de trabalhar o fortalecimento da família. E justamente nesse viés eu gostaria de conversar com você, que hoje é casado, casada, tem passado por dificuldades, tem pensado em divorciar. Divórcio deve ser um acidente de percurso e não uma prática corriqueira. Insista em buscar aconselhamento, buscar a direção de Deus, porque o divórcio, não passando pela cláusula de exceção lá de Mateus, ele vai te deixar uma marca muito grande, vai te acompanhar por muito tempo. Quem passou por isso tendo filhos sabe a dificuldade que é, sabe a dor que é, sabe o que às vezes o preconceito que é. E a falta de paz que isso vai ser implantada no teu ser, na tua mente, e vai te acompanhar por muito tempo. Por isso, busque ajuda. Não pense no divórcio como última solução. Falei também que casamento é uma instituição divina. Por isso, queria falar com você, meu caro jovem, que tem pensado em se casar, tem namorado. Busque aconselhamento pastoral para que o casamento seja bem fortalecido antes de começar, para que você também não tenha que enfrentar a dor de um divórcio lá na frente. Casamentos existem que nunca foi Deus que uniu. Foi simplesmente vontade humana de ter prazer, um hedonismo muito frenético, e isso vai deixar várias marcas em você, em sua família, em seus filhos, talvez. Busque a direção do Senhor. E você que já divorciou, que hoje se sente contrariado com o tratamento que tem recebido, às vezes a inconsciência. Eu não estava no momento do seu lar quando o divórcio aconteceu, mas eu sei que aconteceu. E em acontecendo, se houve pecado da sua parte, o sangue de Cristo purifica de todo pecado. Busca a direção do Senhor, Ele pode tirar essa dor. A marca possivelmente vai continuar, mas essa dor e a paz com Deus e uma nova vida pode dar um novo início. Amém. Muito obrigado. Gostaria só, Zeca, de convidar quem estiver ali lá no extremo leste, visitar a Primeira Igreja Batista de Cidade Tiradentes, Rua Olegário Victor, 116. Pareça lá domingo, 18 horas. Boa. Tá aí a referência aí para você. Inclusive, se você quiser também as informações da igreja, é só mandar nos contatos que o pastor Marcos disponibilizou aí. Ele passa para você aí tudo direitinho também. De novo, pastor, obrigado pelo carinho. Muito bacana ouvi-lo, aprender com o irmão também. Tenho certeza que quem nos acompanhou também foi abençoado. Tá aqui, ó, para você. @programa Vejam Só. Chega lá que os contatos ficam à sua disposição. Vamos encerrar a edição de hoje colocando aí na tela o resultado da enquete. Nós perguntamos qual é a sua visão sobre o pecado, sobre o divórcio. E 55% responderam que pode ser pecado, 33% que não e 12% que não tem uma opinião clara sobre essa questão. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou. Obrigado, viu, pelo carinho. Espero que o programa tenha contribuído, de fato, para você avançar um pouquinho mais no conhecimento desse tema, que é um tema delicado e que merece uma reflexão séria sobre o assunto. Acho que não dá para a gente... acho que o pastor Luciano foi cirúrgico no aspecto de que precisa ser analisado caso a caso, de maneira artesanal, como ele citou, né? Não no conjunto tão amplo, assim, colocando todo mundo no mesmo pacote, às vezes fica mais difícil. Muito obrigado pelo carinho, nós vamos encerrar a edição de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, sempre produzido com muita dedicação, e a nossa oração é que o programa edifique e abençoe a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.